E hoje falaremos a respeito da identidade que libera o nosso destino, amém? Vamos juntos? Quero ler com você o que está escrito lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Quero ler com você o versículo 1 desse capítulo. 2 Samuel, capítulo 9, o verso de número 1. Esse texto que vamos ler fala a respeito de uma realidade, a respeito de um chamado que muda para sempre a vida deste rapaz. A Bíblia fala de um homem que desfrutou de uma realidade a partir de uma aliança que o seu pai tinha feito. Eu quero que você leia comigo. Certa ocasião, Davi fez uma pergunta, e a pergunta foi: ainda resta alguém da casa, da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Essa foi a pergunta que destrava toda a história de Mefibosete. A história desse rapaz, ela começa a ser reconstruída a partir desta pergunta do rei. O rei olha e ele pergunta àqueles que estavam à sua volta: ainda tem alguém que sobreviveu? Por que sobreviveu? A realidade é que quando Davi assume o reinado, acontece uma série de situações, uma série de guerra. A família real anterior é completamente aniquilada, mas em um determinado momento do seu reinado, ele faz uma pergunta dizendo: sobrou alguém? Alguém sobreviveu àquela tragédia? Alguém sobreviveu a tudo que aconteceu, a guerra, a morte, a destruição? Alguém sobreviveu a tudo aquilo? Essa é a pergunta que foi lançada. Há uma resposta a partir dessa pergunta, e a resposta diz assim: ainda existe uma pessoa. Ele é aleijado, ele é manco, ele é coxo, ele não anda, a sua mobilidade é limitada, as suas ações são limitadas em razão da sua deficiência física. Davi, ele continua o diálogo dizendo: onde está essa pessoa? Cadê esse alguém? Quem é esse alguém? Eu quero conhecê-lo, traga-o para cá. A Bíblia diz que Davi manda buscar Mefibosete. Ele estava numa terra estranha, uma terra longe, lá em Lodebar é o nome da cidade que ele estava. Davi deu a ordem para que fossem buscá-lo e o trouxessem para Jerusalém, que era o lugar, que era o real momento que Davi estava vivendo. Ele dá uma ordem: busque Mefibosete e traga-o para cá. A ordem foi dada e foi cumprida. Vão buscar Mefibosete. Quando trazem Mefibosete à presença de Davi, isso destrava uma série de realidades da vida dele. A primeira realidade que é destravada é que a identidade é a chave que abre portas que obras nunca abririam. Veja, o que Mefibosete tinha feito para viver aquilo? O que Mefibosete tinha feito para desfrutar de um favor como aquele? Lembre-se, Mefibosete era membro da família real anterior. O costume era: a família seguinte aniquila, mata, extermina todos que antecederam. Mefibosete está recebendo um presente. Mefibosete está recebendo uma honraria, uma graça está recaindo sobre ele. Não por aquilo que ele fez, mas pelo que o seu pai tinha feito por ele. Vamos lá? Não pelo que ele fez, mas pelo que o seu pai tinha feito por ele. Quem me ouve, diga amém. Maravilhoso. Essa é a introdução a respeito de Mefibosete. Essa é a realidade a respeito desse rapaz. E a partir disso nós vamos construir a mensagem hoje. E a primeira realidade é: do lugar que ele estava, o que o tira de lá? Você já olhou para a sua vida em alguns momentos e falou: o que vai me tirar daqui? Como eu vou sair daqui? Como é que eu vou conseguir sair do lugar que eu estou? Como é que eu vou sair dessa realidade tão obscura, tão esquisita, tão estranha? Como eu saio dessa? Alguém já fez essa pergunta? Alguém já fez? Como eu saio daqui? Veja, Mefibosete responde isso para nós. Ele responde não a partir do que ele faz, mas ele responde a partir de quem ele era. Olha a pergunta de Davi: tem alguém que sobrou da família de Saul? Ele está dizendo: eu não estou procurando servos habilidosos, eu estou procurando descendentes da família de Saul. A pergunta não foi:
tem alguém habilidoso que sobrou vivo da família de Saul? A pergunta foi: sobrou alguém vivo? Eu vou fazer uma pergunta para você aqui hoje, talvez faça sentido. Será que tem algum sobrevivente aqui nessa noite? Olharam para você e não acreditariam que você suportaria, não é? Olharam para a realidade da nossa vida e alguns disseram: não vai suportar. Olharam para você em algum momento e disseram: não vai sobreviver. Mas um dia o rei perguntou: sobreviveu alguém? Alguém lembrou de você e disse: tem um lá. Ele saiu com algumas feridas, a sua capacidade não é mais a mesma, a sua desenvoltura já não é mais a mesma, as suas ações estão limitadas, mas tem alguém que está vivo. Perceba, a pergunta e a ordem para chamá-lo não estava condicionada à sua habilidade, estava condicionada à sua identidade. Meu lindo, eu vou te dizer uma coisa: a sua habilidade pode te promover para algumas realidades, a tua habilidade pode te levar, pode te impulsionar, mas só a sua identidade é que vai te sustentar. A habilidade te coloca lá, a habilidade te leva para lá, mas é a identidade que te sustenta, é a identidade que te fortalece, é a identidade que te garante a firmeza no lugar que Ele te plantou. Você crê nisso comigo? Diga amém. Você pode aplaudir a Jesus com alegria nessa noite? A habilidade te promove, mas a identidade te estabelece. Olha para quem está perto de você, diga isso para essa pessoa. Diga: a habilidade te promove, mas é a sua identidade que te estabelece. Você vai notar isso em algum momento da sua vida. E olha que glorioso isso. Onde é que Mefibosete estava? Em uma geografia não favorável. Onde ele estava? Em uma realidade geográfica que era contrária a qualquer coisa boa na vida dele. A geografia não favorecia. Você está comigo? Diga amém. Olha só, a geografia pode não te favorecer em alguns momentos da sua vida. Você vai olhar e falar: parece que eu estou no lugar errado. Alguém já pensou isso ou não? Será que de verdade era para eu estar aqui? Será que esse é o lugar que realmente Deus preparou para mim? Mas meu lindo, você precisa entender: a geografia, primeiro, não limita o que Deus faz na sua vida. Vou dizer de novo: a geografia não limita o agir de Deus na tua vida. Você crê nisso? Segundo, a geografia não define quem você é, ela só diz onde você está. Ela não determina a sua identidade, ela só aponta para o seu ponto atual, nem do passado, nem do futuro. Você está comigo? Então você precisa entender: a geografia não determina quem você é, tampouco para onde você vai, ela só revela no lugar que você está. E por que isso é confortante? Porque tem gente cravando o futuro em razão da geografia atual. Tem gente determinando toda a história que vai viver a partir do que está vivendo hoje. Escute uma coisa: você não vai viver a graça de Deus pela geografia que você está, você vai viver a graça de Deus pela identidade que você carrega. Tem alguém aqui para dizer amém por isso? O que define o seu destino não é a geografia em que você está, mas é a identidade que você carrega. Você pode aplaudir a Ele por isso, em nome de Jesus? Estamos falando de destino. O seu destino não é determinado pela sua geografia. Eu vou aplicar melhor a mensagem. O seu destino não está determinado pelo seu momento atual. O seu momento atual pode não ser os melhores. A sua realidade momentânea pode não ser tão favorável assim.
Mas o destino que há reservado para você em Deus não está relacionado à sua geografia, mas está relacionado à sua identidade. Se você é filho, existe um futuro determinado para você, meu filho. Se você é filho dele, existe uma realidade que o céu já apontou para a sua vida, e nada nem ninguém vai te impedir de viver essa realidade. Você crê nisso comigo? Diga amém. Tem alguém feliz aqui ainda ou não, gente? Você está pronto para isso? Você está pronto ou não? Então vamos. A mesa do rei não é para quem merece, é para quem pertence. Aquela mesa que Mefibosete foi levado não era mérito de algo que ele tinha feito, aquilo pertencia a ele pela identidade que ele tinha. Está comigo ou não? Vou te dizer, você vai sentar na mesa com o rei, não é porque você merece. Está comigo? É pela sua identidade. A mesa não é para quem merece, é para quem pertence a ela. E o que vincula alguém ao pertencimento é exatamente a identidade. Somos filhos, e porque somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cristo revela o nosso futuro a partir da sua palavra. Tem alguém para acreditar nisso comigo? Diga amém. Maravilhoso. Outro ponto é que aquele rapaz estava fisicamente limitado. Ele estava fisicamente limitado. Olhe para mim, redobre a sua atenção e veja se faz sentido. A identidade dele estava ali. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Essa era a realidade de Mefibosete. Mas Mefibosete estava aleijado, manco, coxo, paralítico. A sua mobilidade comprometida em razão do seu estado físico. Sim ou não? Maravilhoso. Agora, você consegue imaginar as crises que esse homem viveu? Ele não cresceu em Lodebar. Ele não cresceu naquela cidade, ele cresceu no palácio. Ele não cresceu escondido, ele cresceu sendo visto, conhecido. Essa foi a infância dele. Infância digna de um neto de um rei. A realidade inicial da vida de Mefibosete foi essa. Agora ele está escondido em uma terra distante, sem ninguém à sua volta, escondido com medo que descubram onde ele está e o levem ao rei para que ele seja morto. O medo é o que o move. O medo é o que aprisiona os seus dias. A sua realidade física o compromete ainda mais. Tudo isso está acontecendo em volta dele. Ele tinha, agora ele não tem mais. Ele era, agora ele não é mais. Pessoas estavam à sua volta, agora não estão mais. Ele tinha acesso irrestrito a tudo, agora ele não tem mais. Você consegue imaginar a crise que esse rapaz vive? Você consegue imaginar o turbilhão de coisas que passa na cabeça dele? É exatamente isso que vivemos. As realidades que estão à nossa volta questionam a nossa identidade. Mas você precisa ter clareza de uma coisa: a sua condição não anula a sua identidade, meu lindo. Você precisa ter clareza disso. O seu estado, seja ele bom ou não determina quem você é. O que diz quem você é o que Deus falou a respeito de você. Você está comigo ou não? Levante suas mãos ao céu se você pode. Não são as nossas condições que moverão a nossa alma. Não são as circunstâncias à nossa volta que determinarão o quanto cremos que somos filhos. Mas a nossa identidade estabelecida num Pai vai liberar acesso a uma mesa de restauração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tem alguém para acreditar nisso comigo? Você pode aplaudir a Jesus com muita alegria no seu coração. A sua condição não anula a sua identidade. A condição dele era boa ou ruim? Ruim. Mas isso tirava dele a identidade de
filho de Jonatas. Isso fazia com que ele não fosse mais identificado como neto de Saul, sim ou não? Não, meu lindo. Você pode estar como estiver, isso não altera a realidade de filho e filha dele. Você está aqui comigo ou não? Você precisa entender: suas pernas podem estar quebradas, mas você continua sendo filho. Vou dizer de novo: sua perna pode estar quebrada, meu lindo, mas você continua sendo filho. Cutuque alguém, você pode. Cutuque alguém se você pode. Cutuque. Fala, você está entendendo? A sua condição não apaga a sua filiação. Você pode estar manco, mas você ainda é filho. Você pode estar cego, mas você ainda é filho. Você pode estar surdo, mas você ainda é filho. A sua condição não anula a sua identidade. Aplauda Jesus se você pode, pelo amor de Deus. Vamos lá. Deus é poderoso. Ele é chamado ao palácio. Ele pensa que ele vai morrer. Qual era o pensamento dele? Que ele morreria. De repente, quem está entrando no palácio não é o aleijado, é Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Ele podia olhar para si e dizer: eu sou um cão morto, como ele disse. Por que o Senhor mandou me chamar? Por que eu estou aqui? Para que me matar? Olha o meu estado. Ele olhava para si e se via como um cão morto. Davi olhava para ele e o via como filho de Jonatas, como neto de Saul. A sua identidade pode estar comprometida na sua perspectiva, mas isso não anula a realidade que Deus plantou sobre você. Você pode se olhar e dizer: um cão morto, para que matar? Para que acabar com o resto que sobrou? Ele está olhando e dizendo: não, é filho. O acesso está sendo reestabelecido a partir da restauração da identidade. Vou dizer uma coisa para você: você vai passar a viver algumas realidades com Deus a partir do momento em que você entender que você não é um cão morto, como disse Mefibosete, mas que você é filho e que há uma paternidade que te socorre e que te cobre o tempo todo. Mefibosete entrou no palácio com medo da morte. Davi olhou para ele e falou: rapaz, deixa eu te explicar uma coisa. Um tempo de restauração começa hoje na tua vida. Meia dúzia creu, vamos dizer de novo? Davi olhou para Mefibosete e disse assim: ei, hoje começa um tempo de restauração na tua vida. Ele explica dizendo: as terras que eram do seu avô estão voltando para a sua mão hoje. Vou traduzir para nós aqui, pode ser? Tudo aquilo que é teu, nada e nem ninguém te roubará. Se foi, volta para a glória do nome de Jesus. Se perdeu, vai ser achado para a glória do nome de Jesus. Tem alguém para acreditar nessa palavra aqui comigo? O que é que dá início ao processo de restauração? A identidade. A identidade liberou o caminho de restauração. Você precisa entender: não é e nunca será o que você faz, sempre será o que ele fez. A identidade daquele rapaz destrava, libera, habilita ele para uma nova realidade. De quê? De restauração. Tudo que se foi está voltando. Você está comigo ou não? Tudo que ele perdeu, Davi está dizendo: está voltando para a tua casa hoje.
Ele está dizendo: ó, aquilo que foi embora, ô Mefibosete, as terras que você cresceu, as terras do seu avô, as suas boas memórias da infância, lembra, Mefibosete? Que foi embora junto com a terra que se perdeu. Davi estava olhando para Mefibosete e dizendo: não temas, porque usarei de bondade para com você por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei. 2 Samuel 9:7. 2 Samuel 9:7. Eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e a partir de hoje você comerá continuamente a minha mesa. O que o colocou lá não foi o que ele fez, foi quem ele era. Se você não souber quem você é, você não vai viver tudo que você tem para viver. Olha lá, de certo eu vou te abençoar, vou agir com bondade com você, por causa da minha amizade com seu pai Jonatas. Eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá todos os dias da minha mesa. Você está comigo? A identidade daquele rapaz habilita ele para um caminho de restauração. Quando você entender quem você é em Deus, uma nova fase será inaugurada na tua vida. Você está liberando o seu destino a partir da compreensão de quem você é. Enquanto nós não entendermos quem somos, enquanto a nossa identidade for algo obscuro, enquanto a nossa identidade for algo que a gente não consegue andar com segurança, talvez a gente permaneça em Lodebar, talvez a gente permaneça achando que é o que a gente faz, talvez a gente permaneça achando que é a nossa geografia, talvez você dê tantos nomes para justificar o que você vive ou o que você deixa de viver, mas a partir do momento em que você entender quem você é, meu lindo, tem espaço para você na mesa do teu pai. Eu vou dizer de novo para meia dúzia que acreditar nisso. Quando você entender quem você é, você saberá: existe lugar para você na mesa do teu pai. Não é para quem merece, é a quem pertence. Ele tinha um lugar reservado naquela mesa por quem ele era. Você está comigo? Diga amém. Você pode ficar de pé? Glória a Jesus. Vamos juntos? Mefibosete, ele tem que entender que o destino dele não era determinado pela geografia, mas era determinado pela sua identidade. Ele tinha que entender que a mesa não tem lugar para quem merece, tem lugar para quem pertence à mesa. Se você é filho, tem um espaço para você reservado nessa mesa. A sua condição não anula a sua identidade. A sua realidade atual não anula quem você é, nem o futuro que Deus apontou para você. Você crê nisso? Diga amém. Por fim, Mefibosete, ele acessa o palácio como Mefibosete, como aleijado, como manco lá de Lodebar, como aquele rapaz que, tadinho, coitado dele. Mas de repente ele está sentado na mesa do homem mais poderoso da terra. Vou dizer de novo, de repente ele está sentado na mesa do homem mais poderoso que existia. Mesmo manco, você vai chegar lá. É só para quem crê mesmo. Mesmo manco, você vai chegar lá. Não é pelo que você faz, lembra? As pernas foram quebradas para comprometer a performance dele, para que ele não achasse que eram os bons resultados que ele tinha, mas para que ele tivesse clareza: o que está me resgatando aqui é a aliança que o meu pai fez. Está comigo? O que vai te levar para uma mesa com a pessoa mais importante de todos os tempos não é o que você faz, meu lindo, é o que ele fez por você.
o que vai te dar acesso à mesa, à eternidade, no momento em que cearemos com Ele, celebraremos o grande dia. Não é o que fazemos, é o reconhecimento de quem somos nele. É a nossa identidade que te faz acessar o palácio. É a nossa identidade que nos promove, que nos leva, que nos impulsiona para o destino que Deus apontou para nós. Você está comigo ou não? Estou profetizando sobre alguém. Tem alguém para receber isso aqui? Não são as suas limitações. As suas limitações não limitam Deus de agir na tua vida. A sua condição não é a condição de Deus. O seu estado não é o estado de Deus. Ele é glorioso por si só, poderoso e suficientemente capaz de fazer tudo segundo a sua própria vontade. Levante suas mãos aos céus. Eu estou profetizando sobre alguém aqui hoje. Você está sendo chamado para voltar para o palácio. Deus está restaurando algumas coisas na sua vida hoje. Danilo, qual que é a mensagem? A mensagem é essa: a identidade libera um destino de restauração para você. Deus está restaurando o seu acesso, restaurando a sua identidade, liberando o seu futuro nele. Escute uma coisa. Eu sinto a graça de Deus aqui. Existem destinos que estão sendo liberados hoje. Pessoas estão sendo liberadas hoje aqui. Tem alguém para crer nisso comigo ou não? Você não prospera, você não rompe em nada, você começa e não termina nada, você bota energia no começo e para daqui a pouquinho. Isso acaba hoje. Vou dizer de novo, isso acaba hoje. Deus está te restaurando a sua origem. Deus está te restabelecendo ao lugar do início, do começo, onde tudo começou. Bendito é o nome dele. Prepare-se para um tempo de romper em nome de Jesus. Prepare-se para um tempo onde do nada, sabe, o tal do de repente vai começar a acontecer na sua vida. Sabe aquilo que dizem, de repente, do nada aconteceu? Deus sabe os anos que você passou na terra esquisita de Lodebar. Deus sabe o tempo que você ficou jogado, abandonado lá. Mas hoje Ele reestabelece a sua identidade e reestabelece o seu acesso. Deus restaura a sua identidade hoje, reestabelecendo o seu acesso. Acesso ao futuro que Ele liberou sobre você. Acesso ao futuro das palavras que foram liberadas. Parece que você sempre esteve perto, mas nunca dentro. Parece que você sempre sentiu o cheiro, mas nunca desfrutou. Escute uma coisa, é tempo de você se assentar na mesa e desfrutar daquilo que só o Filho pode desfrutar. Tem alguém que crê nisso aqui comigo? Vamos lá. Você pode celebrar Jesus, aplaudir a Ele, adorar a Ele, dizer aleluia, glória a Deus, fazer alguma coisa hoje.